Bom, onde que a gente quer chegar com isso? Agora sim, Mark Lilla. Vejam só o que diz Mark Lilla nesse livro, The Once and Future Liberal, que teve muito impacto aí nos últimos, desde o ano passado. Ele estava tentando explicar para a esquerda, e ele era da esquerda americana, né, os liberais progressistas. Não deu certo aqui. Então, ele estava tentando explicar para os liberais progressistas por que é que Trump foi eleito na América do Norte. Por volta dos anos 80, a política de esquerda havia dado lugar a uma pseudopolítica da autoconsideração e da autodefinição estreitamente estreita e exclusivista, que agora é cultivada em nossas faculdades e universidades. O principal resultado tem sido empurrar os jovens, atenção, para dentro de si mesmos, ao invés de puxá-los para fora, para o mundo mais amplo. Isso os deixou despreparados para pensar sobre o bem comum. Cada avanço da consciência identitária liberal marca um retrocesso da consciência política liberal. Gente, isso é política. Mas tem algo muito importante aqui que você vai ver no livro do Mark Lilla, que inclusive foi traduzido, lançado pela Companhia das Letras aí. Para quem quiser, o livro está disponível. Mas é um livro muito importante para entender o que está rolando agora. Ele observa que surgiu o que ele chama de pseudopolítica, que é da autoconsideração, que está preocupada com a identidade do indivíduo, com as emoções, com o reconhecimento e a autoexpressão. Então é interessante que isso que a gente viu num clipe, que é uma peça de educação moral, a respeito do que é ser autêntico, mas que expressa muito da cabeça do indivíduo contemporâneo, isso está na política também, no modo como a política foi feita e tem sido feita. Isso gerou uma reação, né, conservadora, em vários lugares do mundo isso está acontecendo, na verdade. Isso aconteceu na América do Norte, aconteceu aqui também. Mas é interessante pensar nisso, que existe um movimento cultural de introversão espiritual. E essa introversão acontece quando o indivíduo começa a buscar o seu eu autêntico e ele vê o mundo como um lugar de expressar esse eu autêntico, esperando que ele seja reconhecido. E ele encontra esse eu autêntico seguindo os seus sentimentos. E isso é o que nós estamos chamando de cultura terapêutica, gente. Então, quando a gente fala assim, somos uma cultura pós-moderna em que o pessoal questiona a existência de verdade absoluta. Sim, mas isso é muito genérico. Porque o pessoal está questionando a verdade absoluta em nome de quê? Em nome da autoexpressão. Então, isso é insuficiente para descrever o que a gente está vivendo agora. A gente precisa ir mais fundo na análise da cultura contemporânea. E esse é o ponto que a gente tem trabalhado aí. Gente, um dos desdobramentos disso, ou uma das análises de como funciona a mente desse indivíduo contemporâneo, que eu acho muito importante, foi feito por esse sujeito aí, Jonathan Haidt. Eu vou falar um pouquinho dele. Eu espero que em breve a gente tenha em português também esse trabalho, como o do Mark Lilla. Só que isso aqui é um trabalho científico bem mais sério. É um psicólogo experimental americano que está em atividade aí recentemente, tem vídeos aí no YouTube que você encontra. Tem até um debate dele com o Tim Keller. Ou seja, deve ser importante, né? Gente, teoria dos fundamentos morais. Se tiver Tim Keller no meio, tá provavelmente correto, né? Então, teoria dos fundamentos morais. Esse cara fez umas descobertas que são muito úteis para a gente hoje. Saiu um artigo na Gospel Coalition, inclusive, comentando isso, a relevância do Jonathan Haidt para os pastores contemporâneos entenderem o que está acontecendo na briga política mundial hoje, não só na América do Norte. Mas eu vou dar um resumo disso aqui, porque eu acho que é relevante para nós, e a gente vai ouvir mais sobre isso ainda. Jonathan Haidt, usando psicologia experimental e algumas teorias antropológicas contemporâneas, aí, alguns resultados de pesquisa antropológica, ele chegou à seguinte conclusão: algumas coisas vão ter ressonância com o que a gente já pensava, vocês vão notar isso. A base da nossa moralidade é intuitiva, mas pode ser moldada pela razão. Então, ele recusa as teorias que tentam fundamentar a moral apenas na razão, como, por exemplo, a filosofia moral kantiana e outras formas de racionalismo moral. Ele vai dizer que a gente tem uma estrutura de intuição moral que tem uma mistura com biologia e com a forma como o cérebro funciona e que não tem a ver só com cultura e filosofia, não. É uma base moral universal. E, na opinião dele, a mente, ele usa uma metáfora para isso. A mente moral é como uma língua com 6 receptores de sabor, que ele chama de 6 fundamentos morais. Eu vou falar sobre isso já já. Mas a analogia dele é interessante. Você tem um paladar e você sente o doce, o amargo, o salgado, o azedo. Você tem uma sensibilidade aí.
Essas capacidades são universais, mas isso não significa que você vai encontrar a mesma culinária em todos os países. Você tem culinárias diferentes, como formas diferentes de responder a esse sistema de paladar que a gente tem. Então, a conclusão dele na pesquisa, essa pesquisa empírica, foi o seguinte, que é muito interessante. Existem uma série de categorias de intuição moral que são universais, mesmo que culturas diferentes desenvolvam sistemas de moralidade diferentes. É como se fossem comidas diferentes. Então, se você for pesquisar a culinária dos esquimós, por exemplo, você vai descobrir que lá eles não têm o doce. Não faz parte da culinária deles. Por quê? Porque não tem fruta, não tem abelha, então não tem o doce. Mas isso não significa que eles não têm a capacidade de sentir o gosto do doce. Eles têm. Se eles são introduzidos a comidas doces, no início eles estranham, mas aí eles aprendem a reconhecer. Por quê? Porque existe uma condição de perceber isso potencial. Então, existe uma estrutura moral universal, gente. Esse é o ponto dele. Tem certa ressonância com o que C.S. Lewis fala no Cristianismo Puro e Simples, de que existe uma capacidade de distinguir bem e mal, certo e errado, que é intuitiva e anterior à capacidade racional. Ele fala um pouco disso lá no Cristianismo Puro e Simples. Tem uma ressonância aqui. Não é igual, mas tem uma ressonância. Então, gente, tem culturas que... Aí o ponto dele é o seguinte, entre as várias culinárias, ele distinguiu dois tipos principais. Culturas que focalizam o indivíduo e culturas que consideram a sociedade. E ele notou que a cultura ocidental, que ele chamou de weird, né, ocidental, educada, industrializada, rica e democrática, que a sociedade ocidental tende a ter uma culinária moral focada no indivíduo e em resultados pragmáticos. E as outras sociedades são diferentes, elas consideram não apenas o indivíduo, mas o coletivo também. Foi uma pesquisa muito ampla que ele fez, não é o caso de eu dar detalhes aqui, mas ele chegou a um resultado muito interessante. Olha lá. As culturas no mundo todo, e o mundo todo mesmo, em religiões diferentes, contexto islâmico, contexto hindu, contextos politeístas, Europa Central, América do Sul em geral, África e mesmo América do Norte, em certas classes sociais, o pessoal trabalha com 6 categorias morais básicas, que são isso aí. Cuidar e evitar a dor, promover a justiça e evitar a trapaça, promover a lealdade e evitar a traição, promover a autoridade e evitar a subversão, promover a pureza e a santidade e evitar a degradação ou profanação, promover a liberdade e evitar a opressão. Todas trabalham com as 6 categorias. Não significa que elas trabalham tudo igual, porque são culinárias diferentes, mas elas têm as 6 dimensões. Mas quando ele foi estudar as culturas weirds, que aí, onde ele foi encontrar isso? Grandes cidades ocidentais, altamente urbanizadas, altamente individualistas, com formação universitária, ele descobriu o seguinte, que a sensibilidade moral para a questão de causar sofrimento ou cuidar é muito grande, para a questão da justiça e da trapaça também está presente, e para a questão de combater a opressão e enfatizar a liberdade está presente. Mas entender o que é lealdade, o que é traição, o que é autoridade, o que é subversão, o que é santidade, o que é degradação, é difícil nesses contextos. Então, o conceito, por exemplo, de honrar a autoridade. Então, contextos urbanos weirds, como nós escrevemos, é difícil, o pessoal não entende isso bem, não processa. Não é que eles não têm nenhuma capacidade de perceber, mas é que ela é baixa. E aí os resultados, tem vários resultados de pesquisa empírica, de psicologia empírica, que mostraram isso. Só que, inclusive, ele resolveu fazer uma pesquisa no quadro político americano. Olha o que ele descobriu. Que liberais progressistas, que seriam os democratas nos Estados Unidos, principalmente os mais radicais, tendem a trabalhar com 3 categorias morais, enfatizando uma delas, que é o seguinte, qual o princípio moral máximo no contexto democrata? E ele era democrata, é importante saber disso. Qual é o princípio moral máximo no conceito dos democratas? É você promover o bem-estar e combater qualquer forma de sofrimento. Isso é a categoria moral principal. A questão da justiça e da trapaça está presente,
mas menos. Os libertários enfatizam mais isso do que os liberais progressistas. Agora, os liberais progressistas enfatizam muito combater a opressão e defender a liberdade. Mas eles tendem a nomear essa última categoria como busca da justiça. Então, na opinião deles, se você traz mais igualdade, você dificulta a opressão, porque você não tem centros de controle de poder, se você enfatiza a liberdade de todos. Então, e isso é interpretado como justiça. Então, existe até um debate sobre o significado da justiça. Se ela tem a ver com você reduzir a possibilidade de opressão ou se tem a ver com retribuição jurídica, que é o conceito de justiça trapaça. Dá a cada um o que é devido. Né? Então, já tem uma confusão sobre o conceito de justiça. Os libertários, anarcocapitalistas e tal, trabalham só com 2 categorias. Então, se tiver algum ANCAP aqui, desculpa por isso. E o que ele descobriu? Conservadores extremistas também têm uma perda de 2 ou 3 categorias, mas conservadores moderados e centristas tendem a trabalhar com as 5 categorias. Com as 6 categorias. E uma coisa que ele descobriu, muito interessante, é que mesmo nos grandes centros urbanos, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, em que você tem essas classes da elite cultural que trabalham com aquelas 3 categorias, que são os liberais progressistas em geral e progressistas em geral, hoje em dia pelo menos, quando você vai para outras classes sociais, mesmo nas mesmas cidades, por exemplo, classe trabalhadora, eles tendem a trabalhar com as 6 categorias. Isso explicaria por que, a certa altura, essas classes, por exemplo, deixaram de votar nos democratas mais recentemente. E aí isso explica o problema que o Mark Lilla quer resolver. Por que as massas trabalhadoras não estão mais votando como votavam antes os democratas? Provavelmente porque eles reduziram o cardápio moral demais e isso não convence mais a massa por causa dessa questão. Então, a questão moral parece que é muito importante mesmo para a política. E aí, gente, para dar um exemplo aqui, né, para vocês enxergarem no gráfico. Favorece muito, favorece pouco, ou endossa muito e endossa pouco, é o gráfico vertical, a linha vertical. Veja a linha horizontal. Muito liberal, liberal, levemente liberal, moderado, levemente conservador, conservador, muito conservador. O que você percebe ali? Tem as linhas dentro do quadro que são os níveis de cada um dos fundamentos morais. No caso aqui, só 5 nesse gráfico. Na medida em que você se move no espectro de uma posição liberal para uma posição mais conservadora, você tem uma convergência das categorias morais. As pessoas tendem a valorizar todas as categorias morais. Na medida que você se move mais para a esquerda, então algumas categorias morais passam a ser vistas como imorais. Por exemplo, respeitar a autoridade. Na visão de um conservador moderado, respeitar a autoridade pode ser consistente com combater a opressão e afirmar a liberdade. Mas para quem está muito à esquerda, qualquer forma de autoridade é opressão. Então, eles tendem a ver certas categorias morais como problemas e não como categorias que têm que ser valorizadas. E aí eles tendem a ver pessoas, então, que defendem, por exemplo, categorias morais assim, como é importante ter autoridade na sociedade. Na opinião deles, todas as pessoas que defendem isso são opressivas. Isso até gera zoeira, né? A gente vê meme assim, que é o fulano opressor, ciclano opressor. As próprias pessoas elas acham que não são opressoras, mas virou piada. Mas isso, a origem desse comportamento, então você tem uma evidência experimental da origem desse comportamento. Não, santidade tem a ver com você ter um sentido de simplicidade, de pureza e de não se contaminar. Tem uma base biológica isso, tá? Para dar um exemplo curioso de resultados de pesquisa de psicologia empírica nessa área. Eles descobriram, por exemplo, que pessoas, depois que elas têm que ler, ou depois que elas contam um relato de alguma coisa errada que elas fizeram, ou que elas têm que ler um relato de alguma coisa errada que uma outra pessoa fez, isso em experimentos controlados, elas tendem a lavar a mão mais vezes depois disso.
Então, isso já foi repetido várias vezes no experimento, e é uma tendência das pessoas, depois de ficarem pensando em coisas moralmente sujas, que elas ou outras pessoas fizeram, elas quererem tomar banho ou lavar as mãos. Por que isso acontece? Porque tem um vínculo entre a experiência de pureza, no sentido moral, e a experiência de evitar contaminações biológicas, por exemplo. Tem um vínculo. Aí você fala assim, não é possível, isso aí você está naturalizando o sentimento da santidade. Pode ser feito isso, mas não é exatamente isso. Se você já leu o Antigo Testamento, você vai se lembrar que a ideia de santidade de Deus é comunicada no Antigo Testamento através da ideia de purificação ritual de coisas físicas. Então, a pedagogia de Deus, de nos ensinar as coisas, é essa mesmo. Só que o cara é ateu, então ele não pensa, apesar de que ele admite que ele só começou a entender Levítico depois que ele fez essa pesquisa, ele tem origem judaica. Depois que ele fez essa pesquisa, ele foi para Levítico, aí ele entendeu o que era aquilo. Pelo menos o quanto um ateu conseguiria entender, né? Mas aqui, avançando um pouquinho então, né? Aqui está um quadro mais claro, né? Aquela posição ali, gente, de moderado a conservador, as pessoas tendem a ter um horizonte moral um pouco mais cheio. É assim universalmente? Talvez não em todas as épocas, mas no momento histórico atual, isso é um resultado na América do Norte, na América do Sul, na Europa, no mundo todo. Quando o pessoal se move a certo espectro ideológico, as categorias morais são alteradas. Então, gente, isso aqui é a matriz moral social conservadora. Isso é um gráfico para representar isso. Você tem todas as 6 categorias. Se você vai para a matriz moral liberal, ou esquerda, né, aqui no Brasil, então você tem isso aqui, está vendo? Você tem uma ênfase em algumas categorias morais e a ênfase vai diminuindo. Então, as últimas 2 categorias não têm sentido nenhum. Por exemplo, vocês devem se lembrar aí, meu ponteiro não está funcionando muito bem, não. Vocês lembram do Queer Museum? Por que as pessoas de esquerda acham que não existe nenhuma profanação e o resto do pessoal ficou revoltado? É por isso. É porque essas categorias de sensibilidade moral estão desligadas. Elas teriam que ser religadas, mas teria que ter um processo educacional para elas serem religadas. Então, elas não são religadas fácil. Na verdade, não é que elas não funcionam nunca, mas elas funcionam em casos muito específicos, quando certos ícones ideológicos são tocados e tal. Então, gente, o que é essa ênfase no pensamento mais à esquerda? Por que eu estou tocando nisso? Porque esse tipo de mentalidade é o do vídeo que a gente viu, por exemplo, do clipe que a gente assistiu. E é o tipo de mentalidade que a juventude contemporânea está recebendo na universidade. Então, a gente precisa se localizar, tá? Quem que é o adolescente da sua igreja? O que ele está ouvindo, por exemplo, quando ele ouve Felipe Neto, por exemplo? Que tipo de mindset que ele está recebendo? É isso aqui. O que é moral? Moral é empatia com o sofrimento alheio e suspeita contra autoridades, por exemplo. Ok? Isso, para eles não estão quebrando a moral quando eles seguem isso. Eles acham que ter um raciocínio moral válido é pensar isso. Então, do ponto de vista dessa nova geração, a visão mais conservadora não é que ela é moralmente rígida, ela é imoral. Entendam isso. Isso é um desafio apologético que a gente tem hoje. É que, do ponto de vista de muita gente hoje, o problema da igreja não é que ela é restritiva, é que ela é imoral. Ela é uma espécie de Neandertal ético, tá? Nessa perspectiva. Na verdade, a gente pode fazer uma defesa de que não é nada disso, mas até chegar lá é um longo caminho, né? Até o sujeito assistir a palestra até aqui, ele já tem que estar muito animado. Gente, então, a imaginação moral liberal progressista apresenta uma tendência de hipertrofia em direção a individualismo, recusa de autoridade e busca de bem-estar. Né? E tende a ver os outros valores como falta de compaixão e injustiça. Então, é inautêntico, por exemplo, você ser fiel à sua mulher porque você tem uma doutrina moral que obriga você a fazer isso. Por quê? Você tem que seguir o seu coração. Então, se o seu coração, você sente um negócio, o que você faz? Change your wife. Lembra do vídeo que a gente assistiu? Você muda a mulher. Muda a mulher, muda o corpo, muda qualquer coisa, porque o importante é você ser autêntico. O que é inautêntico? É obrigar uma pessoa a ter um comportamento, mesmo que aquilo contradiz seus sentimentos, porque ela vai sofrer. E sofrer é a coisa mais imoral que existe. Sofrer é o maior problema. Então, se uma pessoa sofre para ter um comportamento, então a gente tem que dizer para ela que ela não precisa ter aquele comportamento.
porque tudo tem que se dobrar ao sentimento. Então, gente, a questão é de onde veio isso. Né? Isso tem uma implicação para a política também. Né? Isso aqui você já deve ter visto na internet, né? A direita está revoltada e a esquerda tranquila, cheia de livros na cabeça. Para os direitistas, a esquerda está cheia de maconha na cabeça. Mas quem está certo nessa história? É verdade que o pessoal da direita é bem assim, né, agressivo em alguns momentos. Mas já houve, esse estudo foi feito e repetido. O estudo com Jesse Graham e Brian Nosek, testamos como liberais e conservadores compreendiam uns aos outros. Os resultados foram claros e consistentes. Moderados e conservadores foram mais acurados em suas predições. E liberais menos acurados, especialmente os que se descreviam como muito liberais. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, é quando você, usando testes similares, pede para liberais ou conservadores explicarem o que o outro lado pensa, a explanação conservadora tendia a ser mais precisa. Então, daí essa impressão de que todo mundo que é mais conservador está cheio de ódio no coração. Né? E é uma espécie de zumbi, também você deve ter visto isso aí. É verdade que está cheio dessas figuras, né? Então, você pode também ir para um outro extremo, né? Obviamente. Bom, isso aqui eu vou pular, gente, porque não é essencial. Mas olha um resultado aqui importante que o Mark Lilla... Não é um resultado, né? É uma observação do Mark Lilla que eu acho que é explicada por isso aí. Quanto mais obcecados com a identidade pessoal os liberais progressistas dos campos se tornam, menos vontade tem de engajar-se no debate político racional. O encontro se torna uma relação de poder. O vencedor do argumento é quem invocar a identidade moralmente superior como vítima e expressar o maior ultraje por ter sido questionado. Então, isso está acontecendo assim, no nível popular. Né? Na verdade, o Lilla vai dizer que isso está sendo absorvido em todos os lados do espectro político, não é de um lado só. Mas isso ajuda a entender um pouco da raiva política contemporânea. Agora, de onde que vem essa mudança cultural e uma espécie de achatamento da imaginação moral? O que aconteceu nesses contextos, como a gente diz, altamente urbanizados, altamente educados, individualistas. O que aconteceu? Então, gente, aparentemente, o que nós temos aqui é um conflito de dois sistemas morais mesmo. O que o Jonathan Haidt está oferecendo para nós, a partir da teoria dele, é uma espécie de quadro estatístico, assim, para a gente perceber em quais contextos você tem mais de um sistema moral e mais de outro sistema. Agora, talvez o autor que descreveu melhor isso, eu já mencionei isso aqui na outra palestra, foi Philip Rieff, que falou sobre a ascensão de uma cultura terapêutica. O que é cultura terapêutica? É uma cultura que enfatiza, acima de tudo, o bem-estar e foi construída quando a psicologia foi se tornando cada vez mais importante na sociedade, no mundo corporativo, na indústria, no mundo público, e ela começou a, de certa forma, introduzir uma nova estrutura moral. Através da psicologia, entra uma moral utilitarista que coloca o bem-estar como o valor máximo, o valor moral máximo. E, então, ele descreve isso nessa obra, que é um clássico, né? O Triunfo do Terapêutico. Toda cultura tem uma terapêutica, que é o jeito de fazer a costura dos desejos do indivíduo e das demandas sociais. A terapêutica moderna ensina que o indivíduo não tem que costurar os seus desejos com os limites da sociedade. Ao contrário, a sociedade pode ela que se exploda, porque o importante é eu ser feliz. Então, a terapêutica moderna é diferente de todas as outras. Né? Então, veja o que ele fala aí no Triunfo do Terapêutico. Esse livro está em português, inclusive. O homem religioso nasceu para ser salvo, e o homem psicológico nasceu para ser agradado. Na mosca. É um antropólogo judeu da Universidade de Chicago, escreveu esse livro em 1966, mas ele está sendo, assim, retomado, muito retomado. Inclusive, esse cara influenciou Charles Taylor, que influenciou Tim Keller. Um outro autor importante foi Alasdair MacIntyre, que escreveu esse livro, Todos os Caminhos Levam a... Não pode. Leva a Tim Keller. Olha só, gente. Depois a gente vai falar sobre idolatria também. Gente, eu não posso falar nada sobre isso. Gente, Alasdair MacIntyre foi um filósofo moral da
Universidade de Notre Dame, que também influenciou muita gente, e foi influenciado por Philip Heath, e escreveu esse livro em 1981, After Virtue, Depois da Virtude. Foi traduzido em português, mas está esgotado. E nesse livro ele fala o seguinte, que aconteceu no início do século XX, com raízes no final do século XVIII, uma revolução na imaginação moral, com o surgimento do que ele chama de emotivismo moral, que é a tese de que o bem moral absoluto, ou máximo, é o bem-estar pessoal, as relações afetivas, o prazer na arte, e acaba aí. Então, ele chama isso de emotivismo, porque os sentimentos se tornaram o centro absoluto da imaginação moral. Gente, o próprio Jonathan Haidt foi influenciado, viu, por esse emotivismo moral. Mas, apesar disso, a sua teoria, a sua explicação geral sobre o estado da imaginação moral continua sendo útil. Mas um autor, então, Charles Taylor, que eu já acabei de mencionar, ele fala o seguinte, que toda sociedade, todo indivíduo, não só a sociedade, trabalha com um mapa moral que tem um centro, e o centro é aquele bem máximo. Ora, o emotivismo moral é o sistema moral que ensina que o bem máximo é o bem-estar emocional, relações afetivas, prazer, e a visão que surgiu na cultura terapêutica, né? Charles Taylor chama isso de hiperbem. E ele comenta qual é o hiperbem da sociedade contemporânea secular. Ele chama de humanismo secular. Veja aí. Nossos sentimentos são partes integrantes da nossa definição mais original e primordial de bem. Se o bem viver é definido em parte segundo certos sentimentos, então ele pode soltar, atenção, suas amarras e afastar-se dos códigos éticos tradicionais. Se você absolutiza o bem-estar e as relações afetivas como o bem supremo, a coisa mais importante da vida, qualquer coisa que impeça o bem-estar vira obstáculo moral e não princípio moral. E o que vai virar um obstáculo moral, então, na cosmovisão do self, que é essa cosmovisão da autoexpressão? A ideia cristã de sacrifício. A ideia de você perder para ganhar. Não faz sentido, porque você só tem que ganhar. A gente tem que ajustar as coisas se as pessoas sofrerem o mínimo. Então, o cristianismo fica absolutamente incompreensível dentro dessa ambiência moral. Ele não faz sentido. A não ser no sentido de você converter a cruz não em um gesto de sacrifício moral, mas a cruz se transforma em um símbolo da vítima, um símbolo da vitimização. Quem é a vítima? É a pessoa que fizeram sofrer para ganhar vantagem, mas ninguém pode sofrer. Então, o pessoal usa a cruz, por exemplo, em desfiles LGBT, você vai ver pessoas LGBT crucificadas. Mas por que elas estão crucificadas lá? Não é para dizer que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus. É para dizer que isso não deveria ter acontecido, nunca deve acontecer, e a gente tem que acabar com todas as formas de sofrimento. O problema é que, se você tem uma moral que você só vai buscar autorrealização e bem-estar, você nunca vai, por exemplo, fazer o sacrifício de ter uma vida familiar difícil, por exemplo, por amor dos seus filhos, ou do seu esposo, ou do seu marido. Você não vai fazer isso, porque você tem que ser feliz. Ok? E também você não vai ficar cuidando de uma igreja que dá trabalho, se tem uma oferta de uma outra igreja, falando para pastores, com um salário melhor, uma vida mais confortável, você vai dar a linha rapidinho. Por quê? Porque o importante é ser feliz. E assim por diante. Isso tem várias outras implicações, né? Gente, o que acontece, segundo Charles Taylor, em 68, essa visão expressivista é que emerge em 68. 68 não é uma revolução social, é uma revolução do self. A gente comemorou nesse ano, quantos anos? 60 anos? 70? 50 anos? Gente, que revolução é essa? A pergunta se essa revolução é uma coisa de que natureza? É na cabeça das pessoas? Isso foi uma manchete, né? Ela foi imaginária? Então, o Zueni Ventura falou isso esse ano. Não foi uma revolução política, mas comportamental. Ela se torna política também. Mas por que ela é comportamental? Está ali, ó, a montagem que fizeram com a pichação, né? É proibido o quê? É proibido proibir. Por que é proibido proibir? Porque o homem psicológico
tem que ser agradado. Ele não vai fazer sacrifício. É por isso que você não pode proibir nada. Então, gente, 1968 é a adolescència do ideal do homem psicológico que tinha sido descrito 2 anos antes pelo Philip Heath, e a gente está vendo as manifestações disso agora. Aquele clipe, por exemplo, que a gente acabou de assistir, é isso, né? É isso aqui. Você pode ser qualquer coisa. Então, gente, esse é o ideal do homem sentimental, que às vezes eu chamo de homo sentimentalis. Se você procurar no YouTube, você vai ver eu falando sobre isso lá. Agora, o modelo cristão não é você seguir o seu coração e expressar e viver seus sentimentos, para você ser autêntico. Na visão judaico-cristã, como é que você é autêntico? Imitando Jesus, que não é você. Então, você não vai encontrar a sua identidade procurando expressar o que está dentro de você, seguindo o seu coração. Isso é mentira. Bom, na visão judaico-cristã é mentira, né? Na visão contemporânea não é. O que você tem que fazer? Abrir mão dos seus desejos de imitar Jesus. E aí, perdendo a si mesmo em imitação a Jesus, você encontra a si mesmo nele. É outra lógica. Ou seja, você não conversa, não é com você mesmo, você conversa com o homem lá em cima, né? Você conversa com Jesus. Então, você é aquele que responde. Não é autoexpressão, é resposta. Você tem que entrar numa conversa e responder aquele que está falando com a gente. Então, veja o que diz C.S. Lewis sobre isso, em Surpreendido pela Alegria. Ele fala que ele era uma pessoa assim, que vivia ao redor do self dele. E aí, quando ele vai falar da conversão dele, ele usa essa linguagem aí. Fui, como dizem, arrancado de mim mesmo. Isso é conversão. Isso é conversão para o homem contemporâneo, que é o homem da autoexpressão emocional, que é o estilo moral que tem sido cultivado nas universidades, na mídia contemporânea, que é abraçado pelos liberais progressistas em geral. E muitos crentes estão abraçando isso, achando que simplesmente lutar pela vítima e adotar esses valores morais é seguir Jesus. Então, aí desembarcam nas políticas de identidade, um negócio que eu já tenho falado aí. Isso não é o caminho cristão. Não é o caminho cristão. Gente, o que C.S. Lewis fala num livro que eu acho que responde à nossa discussão de hoje, a abolição do homem? Vejam só o que é virtude, na opinião dele ali. Santo Agostinho define a virtude como ordem amoris, a disposição ordenada das afeições, na qual cada objeto corresponde ao grau de amor que lhe é apropriado. Uma vez que nossas aprovações e desaprovações são, assim, reconhecimentos do valor objetivo ou respostas a uma ordem objetiva, os estados emocionais podem, portanto, estar em harmonia com a razão ou desarmonia com ela. O que é que C.S. Lewis está dizendo? Que o que importa não é os sentimentos. Os sentimentos não importam. O que importa é a realidade. Os seus sentimentos têm que se harmonizar com a estrutura moral da realidade. Então, o que você promove não é o bem-estar, você promove o bem. E se você tem mal-estar diante do bem, você tem que mudar os seus sentimentos e não seguir os seus sentimentos. É por isso que a autoexpressão não funciona, porque ela faz um curto-circuito moral e você perde a capacidade de se relacionar com bens objetivos e distinguir o bem do mal e o que é melhor do que é inferior. E a maturidade cristã, está lá em Hebreus, envolve você ter as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Então, em outras palavras, a vida moral, na compreensão clássica e também cristã, esse é o ponto de C.S. Lewis, é você aprender a ouvir a realidade. Tem que ter o esprit de finesse, né? Você tem que discernir o que a realidade está te dizendo, o que Deus está te dizendo, quem você é. Você não segue o coração simplesmente. Você precisa que a igreja diga quem você é. Seus pais digam quem você é. Deus diga quem você é. A natureza também pode dizer quem você é. Ah, eu sou uma mulher no corpo de homem, mas a natureza não está dizendo isso. Né? A natureza está dizendo que você tem esse negócio aí no meio porque você é macho, sorry. Né? Então, você não pode ouvir nem seu corpo, porque seu coração fala tão alto que o seu corpo vira um ruído. Né? Toda a questão transgênero hoje, ela é incompreensível sem você ler num contexto mais amplo. Ela só faz sentido dentro do sistema moral emotivista ou expressivo sentimental. Na hora que você sai desse sistema de organização moral, essa questão perde todo o significado.
ou boa parte do significado, e aí você reduz isso a umas poucas questões realmente médicas ou psiquiátricas. Né? Então, por isso que assim, não há como a gente embarcar no movimento LGBT. Tem cristãos entrando nisso, isso é ignorância, traição da fé cristã, não tem como embarcar, e é irracional, como muitos ateus, inclusive, têm defendido mais recentemente. Bom, finalizando, o que a gente tem que fazer diante disso? Eu comecei com o Apocalipse, né? Mas o Apocalipse termina bem. Vamos ver como é que a gente termina aqui. Paul Helm, num artigo dele chamado Natureza e Graça, veja o que ele diz. A ideia de que a graça edifica sobre a natureza pode não ter muitos amigos entre os mais fideisticamente inclinados. De qualquer modo, como temos visto, essa é a posição histórica da igreja, no mínimo desde Agostinho. Então, isso é interessante. A gente acabou de citar aí C.S. Lewis, que estava citando Tomás e Agostinho. O que é o ponto? É que o Evangelho da Graça, gente, quando ele vibra, quando a voz do Evangelho é anunciada, quando a trombeta do Evangelho ressoa, ou para usar uma analogia talvez mais fácil, quando a corda do Evangelho é tocada, por que ela faz som? Por que ela tem ressonância? Porque ela é tocada dentro da criação que Deus fez. E ela corresponde à criação. Pensa na criação como a caixa do violão e o Evangelho como a corda. Quando a corda é tocada, toda a caixa responde. O Evangelho é um ato de Deus de trazer a criação de volta para os seus planos. Na verdade, a gente pode dizer que o Evangelho faz mais do que isso, ok? Ele leva a uma nova criação. Mas é importante, a essa altura, a gente entender esse ponto, que é um ponto da igreja oriental, da igreja romana, dos protestantes. Está aí Paul Helm, que é um calvinista, né, muito conhecido, foi professor em Oxford, agora está no Regent College, se não estou enganado. O que ele está dizendo? Que a posição histórica da igreja é que a graça tem ressonância com a natureza. Então, você vai explicar o Evangelho, que é a graça, como que você explica? Vinculando o Evangelho com a vida. Se não tem caixa de ressonância, não dá para ouvir a corda do violão. Você tem que fazer essa conexão. E o que acontece? Se você vai falar do Evangelho numa cultura que tem um sistema moral distorcido, você não pode só falar do Evangelho. Você tem que explicar por que o sistema de imaginação moral daquela cultura está errado. É por isso que, biblicamente, a gente não prega só a graça, a gente prega a graça e a lei. Isso é basics do protestantismo, ok? Você tem que pregar os terrores da lei, e aí você prega o Evangelho da Graça. A gente pode ir um pouco mais, né? Os terrores da lei é muito luterano. Se tiver algum luterano aqui, me perdoa. Mas o que você falaria em termos mais calvinísticos? Que você tem que falar, na verdade, você tem que falar da soberania cósmica de Deus, que envolve criação e lei. E a lei mostra o nosso pecado, mas a criação é boa. Ok? E a lei também é boa. Então, você tem que ter a caixa do violão para tocar a corda. E se nós estamos numa cultura que não tem isso? Então, a gente tem que fazer as duas coisas. Tem que pregar todo o conselho de Deus. E aí eu acho que a gente tem uma questão, um desafio aqui. Como nós temos uma comunidade evangélica que não aprendeu a pensar ética, moralidade, ordem social, história, a partir de uma cosmovisão bíblica, ela trabalha os seus valores a partir da mesma cosmovisão emotivista, expressivista. Então, quando a gente explica o Evangelho, o pessoal faz uma conexão errada do Evangelho com esses valores emotivistas. E aí você tem muita gente pensando que seguir Jesus é adotar os valores liberais progressistas da forma pura, ou seja, simplesmente afirmar as lutas pela liberdade do indivíduo, cada um tem que ser feliz, liberação sexual. Tem muita gente defendendo isso aqui. Não sei se isso acontece aqui no Rio de Janeiro, mas lá em BH acontece. Não, acontece mais no Rio que em BH. Os mineiros são mais desconfiados, então lá está mais devagar esse processo. Gente, o que eu quero dizer é que se a gente quer ensinar o Evangelho de um modo claro, a gente não pode ficar omisso diante do fato de que esse sistema moral contemporâneo, individualista, emotivista, expressivista, está dificultando o anúncio do Evangelho. Então, eu estou chegando aqui no fim, veja o que diz Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, no livro Ética.
olha só, quando ele fala sobre o último e penúltimo, o significado do natural para o evangelho tornou-se intransparente. Natureza, hein? O assunto é natureza e graça, criação e evangelho. A igreja evangélica perdeu a palavra clara e orientadora para as ardentes questões da vida natural. O que é isso? Temas de lei natural, decálogo, 10 mandamentos, visão cristã para a sociedade. Perdeu a palavra clara e orientadora para as ardentes questões da vida natural, deixando assim numerosas pessoas sem resposta e auxílio em decisões vitais, e perdeu-se mais e mais numa defesa ortodoxamente estática da graça divina. Do que ele está falando, gente? De um ambiente, como aconteceu na Alemanha, em que o pessoal fala muito do evangelho, do reino de Deus, da graça de Deus, ainda que de uma forma meio liberal, mas não aplica mais isso em termos de uma visão da sociedade, e o nazismo crescendo. Já que todo humano natural submergia na noite do pecado, diante da luz da graça, não se ousava mais levar em conta as diferenças relativas no âmbito do humano natural, receando que a graça como tal pudesse ser diminuída. Foi no conceito de natural que mais se evidenciou que esse pensamento evangélico já não conhecia mais a correta relação do derradeiro, ou seja, do último e do penúltimo. Do que ele está falando, gente, o último e penúltimo? É o seguinte: quem é o último, o supremo, o final? Jesus. E quem é o penúltimo? João Batista. João Batista tem que vir e preparar o caminho do Senhor. E aí João Batista, o profeta, o último, né, dos profetas, prepara o caminho do Senhor, aplana o terreno, e aí vem o quê? O evangelho. Gente, Deus trabalha assim. Você tem que preparar o caminho do Senhor. É o jeito que Deus trabalha, e Ele trabalhou assim na história com Israel. E isso é a ideia de você pregar a lei, ou anunciar a soberania de Deus, junto com o evangelho. Você precisa apresentar as duas coisas. Você precisa da corda do violão e precisa da caixa de ressonância. As duas coisas têm que ser anunciadas. Então, ele fala, por exemplo, do casamento. O casamento são as coisas penúltimas, não são as coisas últimas. As coisas últimas é a união de Cristo com a igreja, ele fala isso no Ética. Mas na hora que o casamento está sendo negado pela sociedade, aí você não tem só o pecado. O pecado é o casamento ser corrompido, é a família ser corrompida. Quando você está anulando e dizendo que não precisa mais disso, aí diz Bonhoeffer, isso não é só o pecado, isso é o demoníaco. É a negação da criação da forma mais completa. Então isso é o que é chamado de blasfêmia creatoris pelos pais da igreja. A blasfêmia do Criador. Você nega, você fala do Redentor, mas você está negando que o Redentor é o Criador do mundo. O Deus do Novo Testamento não é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Evangelho não é o Deus da moral, da lei, da ordem social, e assim por diante. Então, gente, esse é o último slide. Onde que eu queria chegar com isso? Que eu acho que a gente não pode se esquecer de que ensinar que Deus é o Criador, ensinar sobre o decálogo, sobre a lei de Deus e a lei escrita no coração, isso não salva, não há dúvida sobre isso. O centro da pregação da igreja é Jesus, e Jesus são as coisas últimas. Mas, gente, João Batista é de Deus também. O Antigo Testamento é o contexto para o Novo Testamento. A promessa messiânica é o contexto para a manifestação messiânica. Então, a gente não pode só falar de Jesus e deixar as categorias de organização moral, da imaginação moral da sociedade, serem feitas pelos ímpios. Nós não podemos fazer isso. Então, a gente tem um grande desafio aqui, isso não é simples, porque a gente precisa se engajar num trabalho de formação moral, e a gente tem que pregar os 10 mandamentos, claro, né, de uma forma contextualizada para hoje, tem um trabalho intelectual para fazer, mas a gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer isso sem ficar moralista e perder o centro evangélico. Mas se a gente enfatizar tanto o evangelho que a gente esquece da criação, no fim a gente não tem mais o evangelho. O evangelho de João começa com o quê? Com o Logos, pelo qual Deus criou todas as coisas. Então eu quero dar umas sugestões aqui, que eu acho que é importante para o discipulado contemporâneo. Tudo isso foi para convencer vocês disso. Coloca os 10 mandamentos no discipulado. Vai estudar sobre como aplicar isso,
como ensinar sobre liberdade cristã e moral cristã a partir dos 10 mandamentos, a partir do Antigo Testamento, ordenanças da criação. O que Deus ensina sobre Estado? O que Deus nos ensina sobre casamento? O que Deus nos ensina sobre misericórdia? O que Deus nos ensina nas Escrituras sobre relações econômicas? Há, como eu disse, um grande trabalho de tradução para ser feito, mas a gente não pode fugir disso. E o ensino sobre as ordenanças da criação, gente, isso está no Tomás de Aquino, isso está na tradição luterana, lá no escolasticismo luterano, estava lá. Até Bonhoeffer fala sobre isso. Por alguma razão, nos últimos anos, isso foi perdido, mas isso está presente na tradição reformada, o conceito de lex creationis, de lei criacional. A gente tem que ensinar sobre a unidade de lei e graça. O Lutero fala que equilibrar lei e graça é a maior ciência do cristianismo, é a conexão das duas coisas. E eu queria tocar nesse ponto em particular. A gente precisa enfatizar, e não só em palavras, mas em atos, a antítese radical entre o ideal de autoexpressão emocional, que é o ideal contemporâneo de constituição moral, de autenticidade, e o ideal cristão, que tem origens em Abraão e tem seu clímax na pessoa de Jesus, que envolve esse elemento do autossacrifício. É o gesto de fé. Sua vida está na sua mão naquele momento crucial em que você precisa escolher se você vai ser bom ou não. E para você ser bom, você vai abrir mão daquilo que está nas suas mãos, que foi dado, inclusive, por Deus, é o Isaac. Você tem que abrir mão disso. Mas por que você vai conseguir abrir mão? Porque você tem esperança. Aí você olha para a ressurreição de Jesus, não, Deus, eu tenho tudo. Na ressurreição de Jesus eu tenho tudo. Então aí, por isso que você toma a cruz. Como diz Hebreus, por causa da alegria que, não foi assim que Jesus fez? Que a alegria que estava proposta. Então, a visão cristã não é que você simplesmente abre mão da felicidade, abre mão do bem-estar, não é isso. Você abre mão num gesto de fé e de esperança. E aí você, como Deus cuida de você e do seu destino, você pode esquecer disso num momento e pensar no bem do outro. Gente, é uma outra moral, essa categoria do homo respondens, né? E como você vai aprender a fazer isso? Você vai ter que imitar, você vai ter que conhecer os santos, você vai ter que ter exemplos, porque você não vai fazer isso naturalmente, isso não vai sair do seu coração. Tendo vontade, sentindo, né, e desejando, não vai sair isso daí. Você precisa de ajuda. E, gente, então, o que eu queria trazer hoje é isso, é que eu acho que o mundo contemporâneo, chame você isso de pós-modernidade, ou como quiser, ele traz muitas demandas. Eu acho que uma demanda importante que a gente tem hoje é que nós temos um desafio de esclarecer o discurso moral do cristianismo. O centro do cristianismo não é o discurso moral, é o gesto divino em nossa direção. Mas o discurso moral que nós apresentamos é muito importante, porque ele dá categorias de linguagem e de significado para nós compreendermos o que Deus fez por nós. Se você não entende que amor é sacrifício, como que você vai entender que Deus entregou seu próprio Filho? Eu queria colocar esse desafio hoje. A gente tem trabalho a fazer nesse sentido, pensar o discipulado, pensar a pregação, a comunicação do Evangelho, como que a gente equilibra as duas coisas. Amém? Beleza. Conseguimos fazer no tempo, estou feliz. Obrigado, gente. Na verdade, estava tão interessante, a gente pode sentar aqui mais uns 10, 15 minutos, né? Para perguntas, talvez, né? Somos 10 minutinhos. Você precisa sair, porque eu sei que alguns de vocês têm um horário apertado. Não tem problema, tá? Mas vamos ter algumas perguntas e respostas. Cristiano, pode administrar isso? Guilherme, já no final, nessa parte de aplicação, você disse da importância de ensinar a criação, esse aspecto de lei e criação e tudo mais, no discipulado. Você indica algum livro específico sobre isso?
Tá. Som. Vamos lá. Algum livro específico? Boa pergunta. Tem vários livros legais sobre os 10 mandamentos. Tem um livro joia do Horton, sobre os 10 mandamentos. Eu acho que é da cultura cristã, não é isso? Da cultura cristã. Sobre criação, o Criação Restaurada, do Albert Wolters. Ele não fala especificamente dos 10 mandamentos, mas ele fala sobre a dimensão legislativa do ato de Deus de criar. Também livro da cultura cristã. Tem em português o estudo dos 10 mandamentos do Tomás de Aquino. Também acho que vale a pena, entre os textos que a gente tem em português. Assim, muita gente escreveu sobre isso, até o Pondé escreveu, né? Eu sou suspeito para falar disso, mas a gente tem uma série do Labri sobre os 10 mandamentos. E ela está disponível no aplicativo The Pilgrim. Então, você baixar o aplicativo, tem lá. É uma série sobre os 10 mandamentos. Mas eu falei sobre os 10 mandamentos porque é coisa básica do discipulado, gente. Tomás de Aquino fala o seguinte: tem 3 coisas que todo mundo tem que saber para a salvação. Quem é Deus, isso é ensinado no Credo Apostólico. Como a gente relaciona com Ele, está no Pai Nosso. E como a gente vive a nossa vida, né, diante de Deus. E aí são os 10 mandamentos. Né? Mas tem muitos autores, né, sobre isso. Então, eu gosto de muita gente, mas eu não sou totalmente satisfeito com todo mundo, não. Então, eu vou te recomendar que estude aí o assunto. Mas não é só os 10 mandamentos, como eu disse, é a ideia da lei de Deus. Tem um livro ótimo que eu quero recomendar também sobre isso. Lei e Graça, do Mauro Meister. Livraço, viu? Acho que, assim, vale a pena demais, em termos de autor brasileiro, é a melhor coisa que tem. Guilherme, primeiramente, muito obrigado pela sua palestra, foi muito edificante. A minha pergunta é o seguinte: olhando genericamente, parece que o pensamento liberal progressista varreu as universidades, a cultura, a produção teatral, produção cultural. Totalmente. Até mesmo na economia, varreu. E a gente vê também aquela narrativa da luta de classes, em vez de ser hoje o burguês e o operário, descobriu-se que o operário quer as mesmas coisas que qualquer ser humano quer. Então, a narrativa é de luta entre homem e mulher, hétero, homo, é o opressor oprimido que você mencionou. Mas a gente tem visto, é lógico que a minha visão é só Estados Unidos e Brasil, eu não sei como no redor do mundo, mas Estados Unidos e Brasil emergindo nas artes, no mundo jurídico, na academia, na filosofia, na economia, um pensamento mais conservador, né, e pessoas que não têm vergonha de admitirem que esse emergir de um pensamento conservador tem a ver com as suas visões religiosas, sim, né? E interessante, existem personagens surgindo, coisas impensáveis talvez há 15, 20 anos. A gente vê hoje apresentador de TV que se identifica com isso, apresentador de jornal, um cineasta, etc. Como é que eu posso colocar isso? Existe um risco, porque eu, pessoalmente, eu sou mais conservador politicamente, mas eu tento me policiar, e aí o motivo da minha pergunta, um risco da gente confundir a agenda do Evangelho com a agenda conservadora, porque confundir a agenda do Evangelho com a agenda dos progressistas, os progressistas já fizeram isso há muito tempo. Então, eu estou preocupado comigo. Fato. O risco de confundir a agenda do Evangelho com a agenda conservadora, quais seriam esses riscos e que remédio você proporia? Existe o risco. Como a gente pode se proteger dele, né? Como a gente pode se proteger desse risco? Vamos por partes aí. Primeiro, acho que é importante notar aí que a agenda é uma coisa historicamente localizada e a gente não pode considerar nenhuma agenda como histórica, assim como a agenda do Evangelho.
No máximo, que alguns desses resultados, como os do Jonathan Haidt ou outros aí que estão surgindo, apontam, é que talvez a gente tenha meios para medir, né, a grade moral que sociedades diferentes usam, mas o que parece que existe é um sistema universal ou uma estrutura universal, melhor dizendo, de intuição moral, não sistema. Você tem uma estrutura universal. Mas aí aquele ponto que ele mencionou, que é importante. Você pode ter várias culinárias diferentes, considerando todas as sensibilidades, ok? Você pode ter várias culinárias diferentes para todo o leque do paladar. Isso não significa que todas serão igualmente saudáveis. Então, o mero fato de um discurso moral considerar mais itens daqueles 6 não torna ele correto. Isso é outra história. Então, o conteúdo positivo para um sistema moral que seja mais holístico, se ele vem da fé judaico-cristã, ele não vai se identificar meramente com um conservadorismo genérico. No máximo que a gente pode dizer que pode haver uma afinidade maior, mas é só. Então, conteúdos de discursos conservadores seculares, não é isso que a gente está falando aqui, que eles estão validados por causa disso. A questão simplesmente é que há, de fato, uma distorção moral no espectro aí, nesse caso, né? Então, digamos assim, é mais fácil você ter a sua imaginação moral empobrecida hoje em dia, se você vai para a extrema esquerda, do que você vai para o centro. Mas isso, assim, não precisa do Jonathan Haidt dizer para você saber, é meio óbvio, né? Mas, enfim, tem pesquisa empírica a favor disso. Agora, o outro lado da questão. Há esse risco. E onde que o risco surge, na minha opinião? Depende da sua visão de como as coisas eternas e as coisas temporais se conectam. Aí é outra variável. Uma coisa que eu acho que atrapalhou muito a esquerda nos últimos anos foi a confusão de ideais de transformação social com as promessas escatológicas do Evangelho. Então, foi uma espécie de desvio teleológico. Então, esperar a ressurreição passou a ser confundido com esperar uma transformação histórica que, através da nossa ação política, nós vamos introduzir. Quer dizer, você imanentizou o reino. Então, se você, além de ter categorias morais empobrecidas, você imanentiza o reino, aí lascou. Agora, se você tem preocupações morais similares a um movimento conservador, mas você não reduz o horizonte da salvação ao processo histórico, então você tem um ponto de referência transcendente para continuar avaliando criticamente esse sistema moral. Na hora que você identifica o Evangelho com o sistema moral, você não consegue mais criticar o sistema moral. Então, você tem que manter o Evangelho distinto. Você perde, por um lado, entre aspas, porque você não vai ficar tão apaixonado pelas lutas históricas. Mas, por outro lado, você não vai ficar bêbado com a caninha ideológica. Né? Então, dessa posição de você distinguir o Evangelho, o destino do Evangelho, então você pode sempre olhar de cima, você olhar o programa conservador e falar assim, ainda concorda com o Evangelho? E concorda em quê? E aí, na hora que não concordar, você ia afastar. Então, assim, isso demanda mais discussão, mas eu acho que seria por aí. Então, não é só uma questão de você selecionar qual é o sistema moral mais correto. O pior é o da esquerda hoje e o conservador moderado hoje é o melhor. Então, beleza, isso aqui é o programa cristão. Não é não. Tem que manter as coisas separadas.